Muito bem, hora de falar de tecnologia aqui no canal Anápolis. Muito bem, Upgrade com o Alex Fernando ao meu lado, aqui, a partir de agora, aqui no 90 Minutos. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Marcos, vamos falar de um assunto que ele é pertinente tanto a quem vai prestar um concurso público, quanto para o cidadão comum ou mesmo o empresário. É um assunto que todo mundo tem em casa, um equipamento, uma estrutura que todos têm em casa, no escritório, na empresa, em todo lugar onde você vai, que é as redes de computadores. Para muita gente é um tanto que até místico quando você vê na televisão ou alguma coisa assim, um data center, aquelas estruturas gigantescas, cheias de luzinhas piscando. Muita gente não sabe o que significa aquilo lá. Na maior parte daqueles equipamentos, são equipamentos que você vai encontrar até mesmo dentro da sua casa. Só que com outra estrutura, às vezes um porte muito menor, mas que se dispõe a fazer exatamente a mesma coisa que eles fazem. Então, vamos tentar entender inicialmente como funcionava lá no começo. Lá na década de 60, você tinha computadores isolados, eles não trabalhavam, a informação de um para o outro não era passada de uma máquina para outra. Basicamente ela era carregada. Existiam aqueles discos gigantes, tamanho de um tablet, mais ou menos, que você carregava de uma máquina até a outra, ou mais anteriormente ainda era fita perfurada, cartãozinho. Então, se eu precisava levar uma informação de um computador A para um computador B, ele tinha que ser através do transporte humano mesmo. Eu tirava a informação de um e colocava no outro. Com o tempo, se viu a necessidade de que isso fosse interligado de alguma forma. Foi quando começou a criação de cabeamento entre elas, de forma que elas passassem essas informações. Foi quando surgiu o conceito de rede. Tá? Posteriormente, essas redes foram ligadas, redes, por exemplo, de uma universidade nos Estados Unidos com uma na Inglaterra. A partir do momento que você fez a ligação delas, você começou o primeiro embrião de uma internet, que são redes conectadas. E as redes, elas, basicamente, o conceito é você ter uma estrutura onde você consiga ligar vários equipamentos diferentes através de algum tipo de meio, que não necessariamente precisa ser cabo. Hoje em dia, nós temos em casa redes Wi-Fi, que são redes do mesmo jeito. Só que ao invés de utilizar um fio para ligar uma coisa até a outra, ela utiliza um sinal de rádio. Do mesmo jeito que o seu aparelho telefônico, se ele se conecta com a rede de uma operadora, é através de um sinal de rádio. Não deixou de ser uma rede. E nós temos um conceito que se aplica tanto dentro da sua casa, no seu escritório, numa indústria, em todo local, que é a conhecida como rede local, ou LAN. Basicamente quando você tem na sua casa, às vezes você tem 2 computadores na sua casa, uma impressora, que compartilhar ela em todo mundo, normalmente você faz a ligação delas ou via cabo ou através do Wi-Fi, e uma pessoa consegue mandar aquela informação para aquela impressora, e o outro computador também. E às vezes até mesmo num dispositivo móvel ele consegue imprimir lá, tá? Ou acessar uma informação que esteja em um computador. A isso a gente dá o nome de rede local, ou LAN. Você vai encontrar em concurso público cobrando como LAN, tá? Que vem de uma abreviação de inglês. E existe, além de LAN, existe a conhecida como rede pessoal, ou personal. Ela também é conhecida como PAN. Rede pessoal, ela é uma rede normalmente menor, que se atém apenas ao espaço de uma pessoa, como por exemplo um Bluetooth. Quando você coloca um smartphone no bolso e um fone Bluetooth aqui, os dois se comunicam através de uma conexão que também é uma rede, só porque é Bluetooth. Ao invés de utilizar Wi-Fi, ou às vezes de utilizar cabo, utiliza um outro tipo de conexão conhecida como Bluetooth. Basicamente,
como é uma rede, o alcance dela é muito pequeno, é uma rede pessoal, é apenas você e um dispositivo, que é o smartphone, se conectando com um periférico dele que está no seu fone. Também é uma rede. Você vai encontrar referência nisso em concurso público. E você tem a conhecida como WAN, tá? Que basicamente são redes distintas conectadas uma longe da outra. Basicamente, a internet. Quando você tem, por exemplo, uma empresa com uma filial numa cidade, uma matriz em outra cidade, as duas se conectam, provavelmente através de uma VPN ou de uma rede que seja específica de uma operadora de telefonia, basicamente é uma WAN. Eu tenho uma rede geograficamente distribuída. Isso pode ser feito pela internet ou não. Ela pode ser apenas como se a operadora entregasse uma ponta de um fio de um lado, atravessasse cidades ou até países e entregasse a ponta do fio do outro. Tá? Aquele mesmo fiozinho que você tem lá na sua casa, aquele cabinho azul normalmente que liga. Só porque utiliza outro tipo de par por causa da distância. Aquele cabinho é limitado a 100 metros. E aí você tem os tipos de cabo que fazem as conexões. Em outros programas a gente trata da parte que faz a mesma conexão utilizando rádio. Tá? Inicialmente vamos trabalhar apenas com cabo. Você tem o cabinho mais comum, que é esse que a gente consegue ver aqui. Abre na tela pra gente, Alex, aí. Esse cabinho todo mundo já deve ter visto, o cabinho azul, quando ele desencaixa lá da máquina, normalmente a máquina para por algum motivo. É o conhecido como cabo UTP, ou a rede que é mais conhecida é chamado de Ethernet. Você vai encontrar a referência dela em concurso público. E é a rede mais usual que existe. Em todo local que você for, você vai encontrar desse tipo de cabeamento aqui. Provavelmente os equipamentos que você tem na sua casa utilizam esse cabeamento aqui. Tanto o modem, aquele que chega da operadora, daqui a pouco a gente entende o que é. Um roteador, ou mesmo a sua televisão. Se você compra um Smart hoje, ela tem uma entrada para ligar a rede. É esse tipo de conector aqui que você utiliza. Tá? É um cabeamento bom, tá? Muito barato de ser utilizado. Vem em substituição aos antigos coaxiais que existiam lá na década de 70, 80, que falhavam muito. E esse daqui, a estabilidade dele é muito grande e ele não é tão vulnerável a agentes externos, como, por exemplo, uma interferência eletromagnética provocada por um micro-ondas, por exemplo. E nós temos as redes mais novas, normalmente é para um padrão mais alto, uma capacidade maior, que são as fibra ótica. Nós temos aqui também a imagem de uma, como ela é. Basicamente, isso aqui está ampliado, tá? Porque essa pontinha aqui, ela é mais ou menos da espessura de um fio de cabelo. E o que uma fibra ótica faz? Basicamente, ela é vidro. Por isso que ela é tão sensível, ela não pode dobrar. Quando você vê, às vezes, num poste, na rua, aquela instalação comum, você vê, às vezes, um cabo feito uma meia-lua, assim, ó, para fazer uma curva. Tá? Aquilo ali é fibra. Ela não pode ser dobrada. Se ela dobrar mesmo em ângulo reto, ela quebra, porque é um vidro. E dentro dela, basicamente, passa luz. Em cada ponta dela, eu coloco, ao invés de os outros que utilizam cabo, eu coloco energia ali e pego ele na outra ponta, eu coloco aqui alguma coisa feito um LED, igual esse que você tem na lanterna, igual o flash do celular, só que é muito minúsculo, aqui na ponta. E como ele emite uma luz em um lado, ele pode ser pegado do outro, a mesma luz. Independente das curvas que o cabo faça, lembrando que nunca pode ser reta a curva. Independente da distância. Uma fibra, às vezes, existem hoje fibras que atravessam um oceano de um lado para o outro. Tá? Funciona da mesma maneira. De um lado eu coloco um sinal de luminoso e pego ele do outro. Para transmitir um sinal, um dado, basicamente eu vou piscar esse LED em uma determinada sequência e o outro lado vai reconhecer o piscado. E esse tipo de equipamento, a fibra mesmo ela é muito barata. Cara, são as terminações, tá? O equipamento que eu coloco aqui para emitir a luz e o da outra ponta para reconhecer. E, basicamente, como ela é muito barata, em instalações maiores, ela é utilizada e ela se limita o uso para você não utilizar muito dentro de casa por causa do custo dos terminadores. Então, não faz muito sentido eu colocar, por exemplo, eu vou ligar um computador aqui na minha mesa e ligar uma impressora ali.
e eu fazer essa conexão através de fibra. Não faz muito sentido, porque ela é uma capacidade de transmissão muito mais alta do que o cabo e o preço ficaria inviável. Por isso que as pessoas utilizam isso. Mas para som profissional, existe sim muito ligação que é feita com fibra, tá? Aquela pontinha vermelha que você vê no som às vezes. E existe o novo tipo, o tipo antigo de cabeamento, que ainda é utilizado hoje, por exemplo, pelas empresas de TV a cabo, que é o cabo coaxial. O cabo coaxial, basicamente, ele é, à primeira vista, ele parece a fibra, né? Mas isso aqui é metal, não é vidro, igual a fibra. E ele tem uma malha, essa malha que você vê colorida, também é metálica. Essa malha ela tem a função de filtrar qualquer tipo de interferência eletromagnética que se passa. Por exemplo, rede elétrica da sua casa gera essa interferência. Quando você liga um liquidificador, lembra daquelas televisão analógica, quando você está assistindo? Chuviscado. Aquilo ali é uma interferência eletromagnética. Essa malha aqui é feita para filtrar isso, para não deixar passar ali. Não funciona muito bem, tá? Para coisa como, por exemplo, TV a cabo, ainda se consegue. Mas numa transmissão onde eu preciso de uma quantidade de dado maior, essa rede ela é deficiente. Eram as primeiras redes lá no começo, chamadas de redes em anel, utilizava esse tipo de caminhamento. Foi substituído pelo Ethernet, aquele cabinho azul. E agora vamos falar dos equipamentos que você encontra na rede. Um cabo de rede normal, entre o seu computador e um outro equipamento qualquer, ele só faz uma ligação de uma ponta até a outra. Não tem como eu emendar o cabo ali, como eu faria, por exemplo, com um cabo de energia. Eu vou lá, eu preciso, passa um cabo aqui, eu preciso fazer uma derivação no meio, eu vou ali, corto, emendo ali e isolo. Em cabo de rede não dá para fazer isso, tá? Salvo nas redes quando elas eram token ring, desse jeito aqui, utilizava basicamente uma coisa parecida com um T. Só que isso ficou para trás e isso falhava muito. Para mim fazer uma derivação e ligar, eu utilizo equipamentos de rede que eram inicialmente conhecidos como hub, porque eles eram completamente passivos, dava na mesma de eu ir lá e fazer a emenda, tá? E mais recentemente que eu digo, é de uns 20 anos para cá, se utiliza um conhecido como switch. Nós temos aqui um switchzinho doméstico, muito comum, você vê até dentro da sua casa, em pequenos escritórios, você vai encontrar isso aqui. Ele tem as entradas, tá vendo essas portinhas que ele tem aqui? São 8 portas. Cada porta dessa daqui vai um cabo, daquele azulzinho. Liga daqui e vai até o equipamento. Liga daqui e vai até sei lá, uma impressora de rede. Sai outro daqui, vai num servidorzinho ou numa maquininha onde você coloca para guardar arquivo. Tá? São ligados nesse tipo de coisa aqui. Para a empresa, normalmente é utilizado um equipamento de maior porte. Tá? E faz a mesma coisa desse daqui, só porque são equipamentos com uma quantidade maior de porta e ele já tem alguns recursos a mais, como ele é capaz de me gerenciar e dizer o que está vindo, de qual ponta dessas aqui, tem condição de eu isolar uma determinada porta, tem condição de eu dizer que, sei lá, esse bloco de porta aqui só se comunica com aquele, o restante não se comunica, por uma série de necessidades específicas que uma rede de maior porte existe. Esses equipamentos, eles fazem basicamente uma filtragem, ele não vai fazer apenas como se fosse uma emenda, como os antigos hubs, ele já tem um isolamento específico. Se existe um tráfego entre uma porta, vamos imaginar a porta 1 e a porta 30 dele ali, basicamente ele vai fechar um canal como se apenas esses dois estivessem ligados fisicamente. O restante não vai ficar recebendo aquele pulso elétrico. Tá? Gera uma infinidade de vantagens isso aí. E quando eu falei para vocês que a internet ela é basicamente redes conectadas, internets. Net é rede, interconexão. Basicamente o que acontece se você tem uma rede, vamos imaginar um escritório pequeno aqui, que ele possui uma redinha local onde ele compartilha alguns arquivos entre suas máquinas, ele tenha, por exemplo, as impressoras ligadas, e você tem uma outra rede em outro local. Como eu estou falando de uma conexão entre uma rede e outra, eu preciso de um equipamento conhecido como roteador. Na nossa casa, o mais comum da gente encontrar é esse tipo de roteador aqui, ó. É um roteador sem fio, que também é com fio, tá vendo as portas amarelas? É feita para isso. A portinha azul dele é onde entra uma rede
as portas amarelas onde sai a outra rede. Uhum. Esse tipo de equipamento, a hora que a gente falar de endereçamento, vai ficar mais fácil entender. Eles conectam redes distintas. Se eu tenho uma rede na minha casa e a internet, que é outra rede, tá? Uma coleção de redes, para fazer essa conexão entre as duas coisas, eu preciso de um roteador. Em empresas, eu utilizo equipamentos mais parrudos do que isso aqui, porque isso aqui basicamente é para uso doméstico, mas fazem a mesma finalidade. Ele conecta uma específica com a rede de uma empresa, de uma localidade, uma filial, com uma rede de outra. Alex, você passa para a gente outro equipamento. Isso aqui é um switch, é um roteador de uma marca líder de mercado, por sinal, detém 80% do mercado. Tem feito até propaganda na televisão agora, que vai fazer as conexões das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Uhum. Basicamente, 80% de qualquer rede do planeta que você encontrar vai ter um equipamento dessa marca aqui. Uhum. Esse equipamento ele faz a conexão entre redes distintas. Também através de Ethernet, aquele mesmo cabinho azul que vocês viram, mas existem roteadores para os mais diversos tipos de rede. Existe roteador que recebe fibra, tá? E faz a conexão entre, imaginemos, uma rede de um local, ela é fibra e do outro lado, uma outra é Ethernet, utiliza aquele cabo de cobre. Uhum. Entre as duas redes eu coloco um equipamento desse. Uhum. Ele basicamente vai traduzir, olha, chegou uma informação, sei lá, da rede A, ela está falando uma determinada coisa com um determinado protocolo, depois a gente entende o que é protocolo. Uhum. Uma determinada informação que ela chega, ele traduz isso para a forma que a outra rede consiga entender. Uhum. Ele faz esse trâmite. Você deve encontrar no seu computador, quando você vê aquelas configurações de rede lá que o pessoal não entende, continua acompanhando a gente, daqui a uns dias vocês vão entender. Você vai encontrar uma configuração de rede lá chamada de Gateway, tá? Escreve Gateway, tá? Gateway é uma porta de saída, a tradução mais literal. Basicamente eu estou dizendo para aquele computador específico quem é o roteador que consegue conectar ele lá fora, tá? Esse equipamento aqui é o que faz. Eles têm um endereçamento, quando a gente começar a falar de endereçamento fica mais fácil entender. Eu vou apontar o endereço dele. Aí, o que acontece? O computador em específico, ele precisou mandar uma informação, sei lá, você está tentando acessar uma coisa que não está ali na sua rede local. Um site, por exemplo. Ele, como está fora, a primeira coisa que ele faz é procurar o seu roteador, sua porta de saída, ou gateway. Ele vai lá e fala para ele, preciso alcançar esse fulano aqui. Aí, o roteador faz o serviço que ele tem que fazer. Que ir lá e procurar. Normalmente ele faz isso via nome, tá? Nós vamos entender o que é um serviço de nome, o porquê que... Na internet todo mundo já ouviu falar que o IP é o endereço físico da máquina. Fala-se muito isso, que a pessoa vai invadir um negócio, se ele descobrir seu IP, ele faz. A mídia, ela sensacionaliza demais a coisa, não é bem assim. E ninguém utiliza um endereço IP para fazer. Todo mundo sabe que sei lá, um site qualquer, ele tem um computador físico lá onde está o site armazenado. Aquele computador tem um endereço. Esse endereço é um IP, é um número, tá? E, normalmente, você acessa ele por um nome. Ninguém vai decorar, por exemplo, um IP do Google. Que é um número, uma sequência de números. É uma sequência de 4 números. Então, você vai decorar um nome, tá? Existe um serviço conhecido como DNS, que é um serviço de nome. Nós vamos passar... Mas se eu digitasse o número, eu conseguiria acessar? Conseguiria também, normalmente. Existe um serviço específico que é utilizado para traduzir o número, traduzir o nome. Quando você digita o nome, vai ser enviada essa informação para esse roteador, acha para mim quem faz esse serviço aqui. Ele vai atrás do seu servidor de nome e ele fala, olha, esse cara que você está procurando é fulano. Aí ele volta e aí ele tenta acessar através do endereçamento, tá? Não do nome. E nós temos ainda uma coisa conhecida como modem. Antigamente, quando a gente usava aquelas redes discadas, que você chamava um provedor, fazia aquele barulhinho chato de fax, era uma plaquinha dessa que ficava dentro da sua máquina. O que ela faz? Modem vem de modulador, demodulador. Ele basicamente utiliza um tipo de mídia diferente, normalmente a rede telefônica, tá? E ele pega um sinal que o computador tem e modula de forma que a outra ponta consiga ver. A hora que ele passa na rede telefônica ali, normalmente ele vai passar como se fosse som. A rede telefônica só passa som. Na outra ponta tem um outro equipamento desse.
tá? Tinha. Hoje já não se utiliza muito isso aqui. Que ele demodulava o sinal. Então, modem por quê? Modula de um lado, demodula do outro. E aí eu conseguia estender pelo meio da linha telefônica, por exemplo, como se fosse um cabo passando de um lado para o outro. Isso permitia que um computador A conseguisse entender o que o computador B está querendo dizer. Que era o acesso à internet. Era, basicamente. Mas era utilizado para outras coisas, como, por exemplo, empresas usavam, sei lá, para um vendedor conseguir acessar um sistema de venda da empresa lá, era assim também. Hoje, o mais próximo que a gente vê disso aqui é aqueles modemzinhos 3G. Mas o mais comum de você encontrar na sua casa é esse outro equipamento aqui, ó. Isso aqui é um modem também, tá? É utilizado numa conexão ADSL, essa que você contrata a internet na sua casa, vem o operador, leva um cabo telefônico, pluga, e aí daqui ele sai um cabinho de rede, aquele cabinho azul, com a internet, e pluga na sua máquina, tá? Esse equipamento, ele é um modem, do mesmo jeito do outro, ele modula de um lado, tem lá na operadora, existe um outro equipamento que demodula o sinal para que vocês consigam conversar, e ele faz também um serviço que é o serviço de roteador. Repara que ele não tem uma máquina, que ele era uma plaquinha que você abria a máquina e colocava dentro da máquina. Esse não tem. Então, ele faz o serviço da máquina, ele faz o serviço do roteador. Ele traduz o que a sua rede, nem que seja de uma máquina só, a sua rede local, o tipo de acesso que você tem com o que existe do outro lado. Ele vai fazer essa conexão. Então, já existem no mercado os modelos mais novos que eles são, todo mundo hoje quer Wi-Fi em casa, né? O carro tá morrendo. Por conta disso aqui, ó. Né? Por causa disso aí. E pela facilidade, até mesmo você tá com o seu notebook ali na sala e tal, não precisa trazer aquele cabo até você. Né? Então, como todo mundo quer isso, existem esses equipamentos hoje aqui que eles fazem, já faziam antigamente o serviço de modem. Fazia o serviço de roteador mais recentemente. Agora já faz o serviço de roteador wireless, que basicamente é a mesma coisa, só que ao invés de sair o cabo de rede aqui, põe uma antena. Ele emite esse sinal no ar e os outros equipamentos conseguem ver. Tá? São evoluções da coisa. Quando a gente começar a falar sobre especificamente da rede Wi-Fi, ela tem algumas particularidades. E como eu tinha falado para vocês, basicamente esses equipamentos todos que vocês viram, vocês vão encontrar eles em data center. Alex, coloca pra gente a imagem de um data center aqui. Começo, né? Quando vocês veem na televisão, filme, tem muito isso aqui. Que uma pessoa vai invadir, por exemplo, o cara vai lá e pluga um cabinho aqui. Tá vendo que você só enxerga cabo na frente? Basicamente, isso aqui é um data center de uma empresa, onde você tem aqueles equipamentos como roteadores aqui dentro, suítes aqui dentro, ligado. O mesmo que você tem na sua casa, a diferença está no porte deles. E fazem a mesma coisa. E além disso existem os servidores, que são computadores que se dedicam a uma missão específica. Como por exemplo, te fornecer um arquivo ou te fornecer um site. Entenderam? E na quinta-feira a gente começa a falar sobre endereçamento. Tá? Vocês vão entender o que é o famoso IP, que você vê principalmente em investigação policial, e para que serve. Alex, isso tudo que você falou hoje geralmente cai em concurso público. Sempre cai. É um conceito tão básico que se você tem um problema na sua casa e você precisa chamar um técnico para ir consertar, você precisa ter um mínimo de entendimento até do que é. Porque senão entra naquele velho problema que você chega num mecânico, o que ele falar que seu carro tem, você vai achar que tem. Dependendo, ele pode falar uma coisa que não tem, né, obviamente. E aí, muitas vezes você chama o cara vai falar uma coisa para você que é completamente absurda. Tá? E se você não tem um mínimo conhecimento, provavelmente você vai pagar por aquilo ali. Tá? Entendido. E é um dos motivos pelos quais em concurso público se cobra, porque a pessoa tem que ter Eu não digo que um cidadão comum ele precisa entender a parte matemática que existe por trás, aquela parte física, como funcionam esses pulsos que chegam lá, como funciona basicamente como um computador faz para traduzir um pulso elétrico até chegar num clique do mouse, por exemplo, mas até porque isso aí seria uma coisa mais fechada ou para quem desenvolve, ou basicamente para quem dá manutenção no equipamento, não é muito comum. E o cidadão comum ele precisa entender pelo menos o que é um cabo de rede. A hora que você olhar atrás da sua máquina, você vai ver
vários cabos ligados lá. Muita gente assusta, né? Nossa, meu Deus, quanto cabo. Você vai ver, cada um tem uma função específica. Às vezes é um cabinho de nada. Às vezes um cabo desconectado ali, ou quebrado a ponta, o cara vai vir e vai falar para você que você tem que trocar meia dúzia de equipamento. Ok. Alex, obrigado pela participação. Até quinta-feira que vem. Até quinta. Com essa participação com o Upgrade, a gente conclui o 90 Minutos de hoje. Lembrando a você que a partir das 5 horas da tarde tem o Orisvaldo Pires e o Lúcio Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã, a partir das 8, aqui no Canal 5. Um abraço para você. Até a próxima.